aberto pela esquerda, e o Gabriel centralizado fazendo o seu segundo gol na temporada. E o incômodo que ainda, pelo menos para mim, a gente compartilhou aqui, a gente traz agora aqui para dividir com o Rafinha, o pessoal em casa, que é um Bruno Henrique e o Gabigol se falando só na hora do intervalo, né? Para falar bom jogo. Né? Eles ficam muito distantes. O que acontece, né? Assim, é lógico que o Tite pode querer, e é natural que nesse início de ano, ele vai trabalhando uma formação e um desenho que ele considere a base que vai ser para o desenvolvimento do trabalho, né? Que é um Flamengo num 4-3-3, podendo ter duas alternativas. 2 pontas, Luiz Araújo, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, ou um ponta de um lado e um meia que parte da ponta e vem para dentro, que é o que o De La Cruz tem feito na formação titular do Flamengo. Eu acho que é natural isso. É que a mim gera uma curiosidade de ver, e também uma curiosidade até para saber por que eventualmente não se tenta. O melhor momento de Gabigol e Bruno Henrique, desde que chegaram ao Flamengo, foi quando eles funcionaram como uma dupla, quando eles se aproximaram. Na vida, né? O Gabigol, ele é um atacante de características muito específicas, né? Aquele atacante que ele precisa sair da zona do ataque, vir buscar a bola e depois atacar o espaço. Então ele precisa de um companheiro que abra espaço e o entenda bem. Poucos o entenderam tão bem quanto o Bruno Henrique. E nem que fosse para receber esse passe que o Gabigol, quando traz para a perna esquerda, jogou a bola na área algumas vezes para tentar encontrar o Bruno Henrique. Como eu fico curioso para ver isso como uma alternativa de jogo do Flamengo. Em algumas passagens do jogo, ter uma alternativa com 2 atacantes por dentro para tentar reeditar algo que acho que ainda deve existir de memória desses jogadores e que possa ser praticado. O que eu vejo é os dois muito distantes. E vejo que o Bruno Henrique é um jogador... O Bruno Henrique é um ótimo atacante, mas ele se aproxima do normal quando ele é apenas um ponta de corredor. Tem jogador que pede uma característica, né, Rafinha? A gente pensa, por exemplo, o Cebolinha. E teve esse a gente fala, o Cebolinha começou a jogar muita bola com o Tite. Porque o Tite foi o primeiro treinador no Flamengo, né, com o Cebolinha trabalhando, colocou o Cebolinha onde mais rende. Que é essa função aberta pela esquerda, bem espetado, que se acostumou a ser aquele Cebolinha em 2019, o grande jogador da seleção na Copa América, com o Tite, enfim. Então, ele não começa a render à toa, ele não voltou a entender como é que joga futebol. Ele foi colocado, né, no lugar que ele mais rende. E o Bruno Henrique, para mim, junto com o Gabriel, eles pedem uma dupla de ataque. Eles pedem jogadores com conexões mais próximas dentro do campo. E não é esse primeiro tempo que a gente viu do Flamengo, né? Muito distantes, né? O Flamengo com dificuldade ali de criação ainda no meio campo, mas os dois pouco se falaram. Pouco se falaram, e um detalhe desse jogo foi o Cebolinha entrando pela direita. Né? Ele não fez a movimentação, o Tite não fez a movimentação que tinha feito anteriormente, que era para o Bruno Henrique entrar, ele joga improvisado na direita e o Cebolinha continua à vontade pelo corredor esquerdo, cortando para dentro, ou para finalizar, ou para dar essa bola na área ou para o Pedro, ou para o Gabi, ou quem tiver na área, quem for o centroavante do momento. Mas hoje não. Hoje o Tite coloca o Cebolinha quando entra para jogar do lado direito, e aí dá para ver que ele tem um pouco de dificuldade mesmo, porque ele vai, pedala, tenta 1 contra 1, mas ele não tem essa movimentação de cortar para dentro, do lado direito. Ele tem essa movimentação do lado esquerdo, então isso limitou um pouquinho as ações pelo lado direito, que era o que estava funcionando muito bem no primeiro tempo com o Luiz Araújo. Então, assim, esse tipo de coisa, acho que hoje, se foi um teste, já dá para ver que não vai funcionar bem. E o Gabi precisa ficar perto do Bruno Henrique, é isso? Uma coisa que me intriga, o Tite na coletiva, ele diz que precisa de tempo para adaptar o time a essa formação com o que ele chama de flutuador, que é o meia que parte da ponta, o De La Cruz, quando ele é escalado partindo da ponta direita para vir para dentro, virando um quarto meio campista na formação titular, junto com Arrascaeta, Pulgar, Gerson, né? Isso é o flutuador. O flutuador, o meia que ele chama de flutuador, é o meia que parte da ponta e vem para dentro. Tite é qualquer coisa. Mas, ele considera que o time está ajustado já para jogar com os 2 pontas especialistas. Eu acho que existe uma questão que ainda não é tão bem ajustada e pode vir a ser. Eu acho que com os corredores ocupados pelos pontas, os laterais do Flamengo têm dificuldade de jogar. Porque a característica não é de lateral, também no que o Tite usualmente chama de lateral construtor. O lateral que fica mais por trás da jogada, participando da organização, atacando mais por um corredor mais central. Acho que o Ayrton Lucas tem dificuldade. Ele é um jogador de muita força, de muita passagem, mas para iniciar a jogada por trás e tentar o passe ele tem dificuldade. Ele até consegue fazer uma ultrapassagem eventualmente mais por dentro, né, quando o Cebolinha abre o campo
atrai o lateral e gera um espaço, eventualmente o Ayrton Lucas consegue passar por dentro, até acontece. O Wesley, quando é escalado pela direita, para mim ele tem muita dificuldade de jogar. Quando o Flamengo está em ataque organizado, ele precisa de um jogo mais pausado, que não seja de força, de passagem. Eu acho que ele tem muita dificuldade. O Varela se vira um pouco mais nessa circunstância. Por essa combinação entre pontas e laterais, eu acho que eu tendo a discordar um pouco do Tite de dizer que o time está ajustado para os dois pontas. Eu não acho que esteja tão ajustado também nessa formação. Com o De La Cruz vindo para dentro como um meia, como um ponta, meia partindo da ponta, aí sim tem alguns movimentos que ainda vão precisar de um tempinho para acontecer de uma maneira mais automática. E tem um assunto, para a gente falar de qualquer coisa né, do jogo de hoje e nos últimos anos aí no futebol brasileiro aqui do Rio de Janeiro, que é o gramado do Maracanã. Nossa. Sim. Assim, é muito triste, cara, a gente falar do gramado, a gente vai ouvir o Tite já em instantes, mas há uns dias atrás, né, na semana passada, a gente estava vendo o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, criticando o gramado do Allianz Parque, né, que realmente estava horrível, o gramado sintético do Allianz Parque. E ele tem todo o direito, tem a obrigação de fazer isso. A gente tem que cobrar. Né? O presidente de um clube tem que cobrar de ir para um outro estádio e jogar num gramado decente, né? No mínimo decente. Mas ele também tem que entregar um gramado decente, né? Seja ele sintético, seja ele natural. E o gramado do Maracanã tá um pasto. Tá um pasto. É vergonhoso, né? Você vê o gramado do Maracanã do jeito que tá hoje, né? No jogo contra o Volta Redonda. E vem assim, né? Quando começou o ano, assim, ele vem assim. Nos últimos anos, a gente faz alguns jogos, né, Mossu, Rafinha? Teve pausa, né? Exato. De jogo, só que não de outros mas, eventos. A gente faz jogos ali direto. Direto. A gente tem o privilégio de estar ali do lado do gramado do Maracanã. É horrível. Né? É um gramado que não tem condição de se jogar futebol em alto nível. E aí fica essa batalha, essa guerrinha de qual dirigente vai dar a aspa mais impactante, né, que vai jogar o problema para o outro lado, mas não resolve o seu. Né? Não. Cobra-se do outro, mas não resolve o seu. E hoje o Tite, né, o treinador, né, de um dos dois clubes que são responsáveis, né, pela gerência aí do Maracanã e pelo gramado do Maracanã, reclamou do gramado que o time joga. Bota aí. Vou falar só a respeito do gramado. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, eu estou falando de diagnóstico. É inadmissível. Vou dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe. Uma nova geração de técnicos que me agrada. Ele é o representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou a Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador de Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como tomar. Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. É óbvio, né? Foi bem ele, inclusive, Muito citando bem. um exemplo em que o time dele foi beneficiado. Muito bem, porque é claro, assim, né? A gente pode falar de gesto técnico e tudo mais, mas a bola tá ali pererecando, né? No pé do Bruno Barra, no pênalti ali no Arrascaeta, enfim. É um gramado triste, cara, ver o Maracanã. O que aconteceu nesse início de ano, 30 segundinhos só, para mim reforça a minha sensação. Quem quiser, como clube de futebol, ter um campo em que você tenha retorno técnico, fazendo os seus jogos lá, habituado a jogar, com qualidade, ou seja, bom gramado e retorno, obviamente, financeiro, para mim precisa construir um estádio. O Maracanã é um problema sem solução. Por quê? Pelo que ele representa como símbolo do Rio, e aí com seus impactos políticos, porque todo o processo em torno do Maracanã vai ser politizado, porque vai envolver o poder público também, ele jamais vai ser concedido a um clube só, que é a situação ideal para qualquer estádio no mundo, ter ainda mais com o calendário brasileiro, ter uma quantidade de jogos que permita a manutenção de um bom gramado. Ele precisaria ser de um clube só. Não vai ser. Sendo de dois, e sempre vai ter um edital que vai permitir a um terceiro, a um quarto alugar. Ainda mais que o edital do Maracanã está prevendo um número mínimo de jogos elevadíssimo. Gramado. Então você não vai manter. Além disso, enquanto o estádio estava parado, o governo do estado tem direito a realizar eventos lá. Então você não é dono do seu equipamento. Você joga num lugar que você não cuida, você não dita todas as normas de uso. Então eu não vejo o Maracanã tendo uma solução que vá contemplar a questão técnica do gramado, permitindo a um clube fazer uso de um bom campo. Porque é um equipamento público que vai ter... E se você fizer... O dia que alguém fizer uma licitação do Maracanã para um clube só,
Primeiro que eu não sei nem se isso é certo pelo que o Maracanã representa como símbolo da cidade. E segundo, você imagina a quantidade de questões que vão o nível de judicialização que isso vai ter, quantidade de audiências públicas que você vai precisar fazer, de ações de políticos envolvendo isso. Você não vai, isso não vai se tornar real. Não vai se tornar, não é do mundo real. É utópico. Não. E com vários clubes usando, o resultado é o que a gente tem desde o ano passado. Exato. E aí fica, né, essa batalha de quem, né, fala a frase mais impactante.